Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida aqui do Paul Keres contra o Vladimir Petrov. Eu não sei se eu já tinha mostrado alguma partida do Petrov aqui no canal. Essa partida aconteceu no campeonato soviético em 1940. O Petrov, que tem uma abertura, né? Eu vou mostrar aqui, não é a partida, mas a abertura Petrov aqui é com o cavalo em F6, né? Então aqui é em homenagem aí ao Vladimir Petrov, que ou também conhecida como defesa russa, né? Então, inclusive, eu gosto muito de jogar isso daqui de negras. Tem umas ideias bem interessantes, né? A abordagem das negras aqui é o contra-ataque direto no centro, ao invés de proteger o peão de E5. Então aqui acho que é a primeira vez que eu vou mostrar uma partida aí do Petrov, e essa partida é muito legal. Então Paul Keres de brancas abre com o peão do rei E4, temos E5 aqui pelo Petrov, e o Paul Keres não faz o lance cavalo F3, permitindo aqui a defesa Petrov, e ele segue aqui com o gambito do rei, F4, olha só que legal. E aqui o Petrov responde com D5, contra gambito Falkbeer, né? Tem um nome engraçado aí, um nome divertido, eu gosto muito de jogar isso. Se bem que ultimamente eu ando aceitando mesmo o gambito, tenho ido para as linhas mais arriscadas aí. Mas durante muito tempo eu joguei essa linha aqui com D5 também, dá uma surpreendida aí no jogador de brancas, né? A partida aqui seguiu com E por D5 e agora E4 aqui pelo Petrov, avançando, fica incomodando, né? Então as pretas entregam o peão, mas fica incomodando aqui o desenvolvimento do cavalo. A partida seguiu com D3, atacando o peão, cavalo em F6 protegendo, cavalo D2, colocando mais uma ameaça no peão de E4, E por D3, aqui um lance como E3 não consegue muitas coisas para as negras, porque esse peão fica muito longe, aí ele fica vulnerável, né? Então E3 vem cavalo C4, com ataque duplo aí sobre o peão, né? Cavalo por D5, por exemplo, cavalo por E3, cavalo por F4, e as brancas não conseguem muitas coisas, mas dá para jogar isso aqui, G3, cavalo G6, bispo G2, bispo C5, né? Vai um jogo aí com bastante equilíbrio, aí chances para os dois lados, né? Poderia seguir dessa forma. Mas aqui o Petrov preferiu capturar, temos E por D3, bispo por D3 e dama por D5. O Petrov colocando pressão já em G2, a partida seguiu com cavalo em F3, desenvolvendo uma peça e defendendo o ataque em G2. E agora bispo C5. Esse lance incomoda, né? Agora as brancas não podem dar o roque, não tem mais aquele peão central para bloquear o bispo, fica incomodando. A partida seguiu com dama em E2, cheque, e aqui já começa a ficar interessante a partida, né? Porque uma das coisas que a gente pode pensar é fazer o seguinte: essa dama aqui está na mesma coluna do rei, já sei, vou tirar o rei para D8 e jogar a torre aqui em E8, que eu vou ficar bem. Mas na verdade nessa posição não funciona, por conta do peão aqui em F4, vai garantir um posto forte para o cavalo aqui em E5 e o bispo vai poder vir para C4 com ataques muito fortes em F7. Então o rei D8 aqui não funciona, não dá tempo. Por exemplo, o cavalo aqui em E5, o cavalo C6 seria uma possível continuação. Bispo C4, cavalo D4, imediatamente aqui atacando os pontos de E2 e C2. Aí bispo por D5, cavalo por E2, por exemplo, seria uma linha possível. Rei por E2, cavalo por D5 capturando a peça, mas aí cavalo por F7, dando um duplo aqui com vantagem para as brancas, tá? Então por isso que depois de dama E2, rei D8 não funciona. O Petrov seguiu simplesmente aqui com dama em E6, bloqueando o cheque. E a partida seguiu com o cavalo em E5, né? Então aqui o Paul Keres evita a troca das damas e ele provavelmente está de olho mesmo nesse ataque em C4 com um ataque forte lá em F7. Temos roque aqui pelo Petrov, o lance correto, agora a torre está defendendo aqui em F7 e cavalo em E4. Dando um duplo aqui, né? Praticamente forçando uma troca. Temos cavalo por E4, dama por E4 e agora o Paul Keres está ameaçando checkmate aqui em H7, portanto G6 protegendo e agora um lance forte aqui pelo Paul Keres. O Paul Keres não deu roque, né? Ele está com esse problema aqui do rei no centro. No entanto, já tem algumas peças aqui bem desenvolvidas e as pretas que já colocaram o rei em segurança não tem um desenvolvimento muito forte. Então é interessante ver os prós e contras aqui. E o Paul Keres joga de forma extremamente ativa agora com B4 atacando o bispo, o peão protegido aqui pela dama. Aqui a gente pode pensar, por que não o bispo toma, né? E aí o cavalo vai estar cravado em um lance como F6. Isso não funcionaria, o lance jogado foi bispo E7. Mas se bispo B4, dama por B4 e F6, as brancas aqui ganham, né? Porque elas têm bispo C4
Então o problema é essa dama na mesma diagonal aí do rei, então não dá para as pretas jogarem com essa ideia. Por isso que depois de B4 simplesmente o recuo do bispo foi jogado, bispo em F7, bispo em E7 e agora bispo em B2. Temos bispo em F6, contestando aí essa diagonal de casas escuras e finalmente o Paul Keres coloca o rei em segurança aí, grande roque, um lance corajoso demais, deixando aqui o peão em A2. Tá certo que o bispo fica protegendo aqui a casa de A1, né, para não ter cheque. O Petrov preferiu desenvolver peça, afinal de contas aqui isso aqui tá ruim demais, né? Vamos mexer nisso aí. Então o cavalo C6 foi jogado desenvolvendo e agora H4. O Paul Keres imediatamente parte para um ataque na ala do rei. Temos H5 aqui pelo Petrov tentando proteger. Aqui, se tivesse jogado dama por A2, tá? Pode ter alguém que tenha ficado curioso em relação a isso. As brancas ficam muito bem aqui com o bispo C4, né? Agora, as pretas aqui, você fala o seguinte, então as pretas perdem a dama, né? Porque não tem mais casa nenhuma para ir, não dá para jogar em nenhuma dessas casas, vai ter que jogar em A4, aqui vai ficar mal colocada, porque não tem A5 e A6. Se jogar dama 4 tá vindo B5 e essa dama vai ser aprisionada. Nada disso, as pretas aqui poderiam continuar tentando com o bispo em F5, né? Então aqui é o princípio de que você deve buscar lances ativos, né? Ao invés de ficar se defendendo. E aí depois de bispo por A2, por exemplo, o bispo por E4, poderia seguir com o cavalo D7, umas complicações aqui, né? Seria um tipo de continuação com a iniciativa para as brancas, né? Então aqui por isso que o Petrov preferiu não capturar, mais uma vez aqui o lance, mais uma oportunidade que ele tem aqui de capturar o peão, ele não deixou e não capturou e preferiu impedir aqui o avanço do Paul Keres na ala do rei e jogou o lance H5. A partida seguiu com G4, o Paul Keres quer abrir, o que tu queres? O Paul Keres quer abrir aqui a coluna G, quer abrir a ala do rei aí para atacar. A partida seguiu com bispo por E5, F por E5 e agora está caindo aqui o peão de G4 sem abrir nenhuma coluna. Dama por G4 e aqui o Petrov está feliz, né, que conseguiu aí parar os ataques do Paul Keres. Mas o Paul Keres continua querendo atacar e ele segue aqui com dama em E3 de olho aqui numa entrada na ala do rei. O que é bastante perigoso, né? Assim que esse peão sair daí, essa combinação do bispo nessa diagonal de casas escuras mais a entrada da dama vai ser fatal. A partida seguiu com cavalo por B4 e agora mais uma bomba aqui pelo Paul Keres. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui a bomba do Paul Keres, vale a pena, né? Como jogar nessa posição? Afinal de contas, o Paul Keres está com 2 peões a menos aqui já na posição, mas ele está buscando maximizar aí a atividade das suas peças, ganhar tempo, ganhar velocidade. E eu espero que você tenha encontrado nessa linha de raciocínio o lance E6, né? Que bomba, né? Abrindo aqui a diagonal desse monstro. Agora esse bispo aqui virou um monstro. E aqui é realmente muito difícil de achar algum lance. A partida seguiu com o cavalo D5, atacando a dama. E agora o Paul Keres encontra uma sequência muito bacana com E por F7 cheque. Temos torre por F7. E mais uma vez, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui um lance para as brancas, vale a pena. A posição é muito bonita, realmente. E ela explora aqui a atividade essas diagonais aqui, né? Então o lance jogado aqui pelo Paul Keres, espero que você tenha encontrado, é o bonito lance aqui, bispo C4, maravilhoso, né? Deixando aqui a dama, apostando na entrada aqui e na atividade de todas essas peças aqui com ataque de checkmate, né? Isso aqui é fortíssimo demais, né? O Petrov aqui na partida seguiu com C6, simplesmente protegendo o cavalo, tá? Mas se ele tivesse capturado aqui a dama com o cavalo por E3, seguiria a torre D8 cheque. A torre está cravada, não pode voltar. Teria que jogar o único lance rei H7. Vejam que o bispo está cobrindo todas essas casas. E aí a torre vem chegando de mansinho, aí checkmate com torre H8, né? Então por isso que bispo C4 foi um lance maravilhoso aqui do Paul Keres, deixando a dama não pode ser capturada. Rafael, mas aí não dava para ter capturado aqui também, dama por C4, esse bispo aí tá pendurado. O problema nessa linha é que viria dama em E8, aqui com cheque, e aqui tanto faz, né? Se torre F8, dama por G6, entrega mate imediatamente, olha a força desse bispo monstruoso, né? E se rei H7, dama em H8 também checkmate. Então a cooperação aqui desse bispo com a dama ou com a torre, né, é pesadíssimo.
por isso que na partida seguiu simplesmente com C6, mas agora o Paul Keres não dá tempo aqui para o Petrov se restabelecer, não dá tempo desse bispo sair daí, segue aqui com torre por D5 faturando uma peça. A partida seguiu com dama por C4 eliminando o bispo, mas aqui se tivesse capturado a torre também não adianta, viria dama em E8 com cheque e também sequência de checkmate, por exemplo torre F8, bispo por D5, olha que par de bispos monstruoso, né? Aqui teria que jogar rei H7 e aí teria mate em mais alguns lances, dama H7 cheque, rei H6 aqui, dama G7, entregaria checkmate, né? Então muito bonito, depois de torre por D5 o Petrov tentou então ainda dama por C4, mas depois de dama em E8 cheque, torre em F8, o Paul Keres finaliza com checkmate aqui na partida, simplesmente dama por G6 e um belíssimo de um checkmate aí do Paul Keres. Que destruição aqui para cima do Petrov, né? Realmente não deu o Petrov ali. Vamos dar uma olhada no relatório, né, do chess.com, mas olha só, né, o Paul Keres jogou de forma perfeita, 98,7% de precisão, nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, nada. E já o Petrov acabou tendo problemas aqui na posição, né, principalmente aqui esse lance aqui, vamos voltar no tabuleiro, o lance H5, né, então o lance H5 foi um lance aqui medroso, né, medroso. Talvez aqui aquela continuação que a gente observou com dama por A2 realmente fosse mais precisa aí para as negras. Agora é bem difícil, né, você querer jogar um lance como esse, né? Dama por A2 permitia aqui o lance bispo C4, né? Mas aí teria que achar o lance bispo F5 e aí a gente viu aquela continuação, né? Bispo por A2, bispo por E4. E aí eu falei que as brancas teriam iniciativa por conta de cavalo D7. É verdade, né? Esse lance aqui está atacando a torre, está atacando o bispo, mas as pretas têm continuação aqui, é bem forte isso aqui, ó. Bispo por B2, esse lance vem com cheque, né? Rei por B2 e aí bispo por G2. Então as pretas teriam que achar todos esses lances extremamente ativos, né? Então ao invés de proteger a torre, contra-atacar aqui ganhando o peão. Aí torre H2, por exemplo, bispo F3, ó, sempre ativo com uma ameaça, né? Torre D3, aí bispo H5 e aí sim viria cavalo por F8, torre por F8. Onde as pretas estariam com uma torre por um cavalo, mas com 2 peões a mais, né? Então aqui teria bastante jogo, daria para ter chances aí para os dois lados, né? Mas o lance H5 aqui realmente começou a trazer os problemas aqui para o Petrov, né? Então porque depois veio o G4 e tudo mais. G4 é muito forte, né? Uma bomba. Aí veio bispo por E5, F por E5, dama por G4, são lances que fazem sentido, né? Dama em E3, mas aqui as brancas já estão bem melhores, né? Bem melhores, porque vai ter realmente a abertura aqui do bispo, vai ter ataque na ala do rei e esses bispos são monstruosos, né? A gente viu isso aí na partida. Que visão aí de Paul Keres, que bacana aí essa vitória aí do Paul Keres contra o Petrov, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!